Vibe Mundial FM. A pergunta que nós fazemos é: qual é a ideia mística cabalística da alegria? Então nós vamos nos espelhar na Torá como fonte inesgotável de inspiração divina que transcende o próprio tempo até os nossos dias para nos orientar no nosso comportamento, na nossa conduta a cada momento. A alegria na Torá, com a exceção dos 3 festivais, que são a festa de Pesach, a Páscoa judaica, Shavuot, a comemoração da entrega da Torá no Monte Sinai, e Sukkot, a festa das cabanas, onde é uma mitzvah, um preceito bíblico do povo de Israel peregrinando até Jerusalém, no templo, no Beit HaMikdash, se alegrar, se rejubilar. A alegria não é uma receita geral, mas a verdade é que está acima de todos os preceitos bíblicos a alegria. A alegria é um estado de autoanulação perante Deus, com a sensação de fazermos parte de algo maior. 2 semanas antes do Ano Novo Judaico, nós lemos na Torá 98 maldições, entre aspas, e tudo aquilo se encontra no texto bíblico, Deus justificando. Por que você não serviu o eterno teu Deus com alegria? Não está escrito que não serviu. Serviu sim, mas não com alegria. A tristeza não é uma transgressão clara dos preceitos bíblicos, mas é muito pior do que todas elas juntas, porque é um estado de vulnerabilidade da psique humana, da alma, que faz com que a pessoa desista de qualquer compromisso perante Deus, perante os homens, perante a vida. A vida é uma bênção. A alegria de viver é a alegria de se conectar com Deus. Deus ama infinitamente cada uma de suas criaturas, particularmente o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança do divino. Mais uma vez esclarecendo, Deus não tem cara, não tem semblante, não tem corpo. Imagem de Deus é a partícula divina, a alma. Semelhança de Deus é a capacidade de discernimento, escolher, optar entre os vários caminhos oferecidos pela vida. A alegria é um estado tal que propicia a humildade, a autoanulação. Em contrapartida, a tristeza é um estado sutil de egocentrismo. A pessoa pensa: ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu tenho esse problema, a minha vida, o meu trabalho, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, a minha dificuldade, o meu desafio, os meus fantasmas, os meus temores, eu, minha, meu, minha. A tristeza é a forma mais sofisticada de egoísmo e egocentrismo. A pessoa precisa sair de si mesma e começar a focar, a se projetar no outro, no próximo, sempre com a sensação, com a autoconscientização constante e contínua de que nós fazemos parte de algo maior. Nós fazemos parte de algo maior que se importou com a nossa ínfima pessoa, com a nossa insignificante personalidade, como nos fazendo nascer. Uma vez, o Lubavitch Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, ele explicou que a maior prova de Deus nos amar profundamente, infinitamente, é o fato dele ter nos feito
nascer. Nascer, viver e poder fazer a vontade do Supremo Ser, que não precisa de nada e de ninguém, é uma verdadeira bênção. As duas maravilhas, as duas maiores maravilhas da realidade maior. A criação do universo, a criação da realidade maior e a possibilidade de agradarmos aquele que não precisa de nada e ninguém. A filosofia racídica, mística e cabalística nos ensina que a mente domina as emoções e a mente é a fonte originadora das emoções. Se nós quisermos nos encontrar num estado constante de alegria, precisamos de uma sincera reflexão. Refletirmos bastante sobre a bênção de viver e a bênção de poder se conectar com o autor de toda essa obra, que é Deus, o Eterno, Supremo Ser e Absoluto, o Todo-Poderoso. Que realmente sejamos instrumentos da vontade infinita do Criador, fazendo com que ele possa irradiar a sua bênção, criando o utensílio. Qual é o maior utensílio para as bênçãos de Deus? A alegria. O constante estado psicológico de positivismo. Estarmos conectados com aquele que nos criou com muita alegria. Rabino, a gente está em uma época em que tudo é muito incerto. Daqui a pouco é Purim, a festa judaica. A gente está agora num feriado de carnaval, mesmo sem o carnaval. E a gente para pensar, existe um limite para a felicidade? Como a gente sabe que a gente está se alegrando, se divertindo de um jeito certo e não exagerando muito em certas coisas? Uma excelente pergunta. Uma pergunta que vem de encontro a uma afirmativa dos nossos sábios milenares no Talmud. O Talmud diz que a diferença entre a alegria e a... Vou ter que ver o termo exato. A alegria e a frivolidade, a alegria ou o exibicionismo, a pouca vergonha, a diferença entre a alegria autêntica e a pseudo-alegria é a espessura de um fio de cabelo. Microns. Não são nem centímetros, nem milímetros, e nem décimos ou centésimos de milímetros. São milésimos de milímetros, microns. A diferença entre a alegria verdadeira e a pseudo-alegria. A alegria verdadeira, ela não depende de alguma causa mais material, como sensualidade, exibicionismo, provocação no aspecto da conduta ética ou moral, egocentrismo, e todos esses aspectos, eles se antagonizam à verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela não tem prazo para terminar, porque é um exercício constante de conexão com Deus. Quem se eleva espiritualmente consegue se alegrar continuamente, mas requer uma preparação psicológica, uma reflexão, o estudo da filosofia racídica, mística e cabalística, o adentrar dos segredos místicos do judaísmo para olharmos, visualizarmos o mundo com outras lentes, num outro foco, aí sim nos alegrarmos de verdade. Uma receita para descobrirmos se a alegria é autêntica ou não, vermos qual é a causa da alegria. É algo passageiro? É algo temporário? É algo que vai terminar antes mesmo do prazo pré-estipulado? Então essa não é a verdadeira alegria. A alegria autêntica perdura. A alegria que depende de algo imediato acaba se finalizando quase que imediatamente. O Henrique Dias teve um comentário bem interessante.
Ele falou, eu vi que existe na TV, no cinema, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, existem muitos comediantes judeus. Faz parte do povo judeu ser alegre e fazer piada de tudo. E do mesmo jeito que a gente estava falando de alegria, existe um limite para piada? Do que a gente pode brincar ou não? Há uma outra afirmativa do Talmud, uma obra milenar, que um sábio, antes de começar a estudar com seus alunos, contava uma pequena e leve piadinha. Por quê? Para descontrair os corações. O humor e a comédia saudável, aquela bem leve, aquela que não tira a casquinha de ninguém, que não se projeta em cima do bullying. Na verdade, o povo de Israel tem uma característica peculiar. Ele gosta de rir de si mesmo. Então, na verdade, um pouquinho de humor é a forma de descontração dos corações que estão tensos em relação a problemas outros e que no momento de uma confraternização, de um estudo em conjunto, necessitam de uma pequena descontração. O humor que ocasiona a descontração com a finalidade de algo mais efetivo, mais especial, é mais do que justificado. A prova é a conduta diferenciada do sábio milenar no texto talmúdico. Outra questão interessante. Rabino, aqui no corpo físico nós sentimos alegria, tristeza, essas emoções, às vezes em excesso, às vezes na medida certa. Isso vem de uma sensação do corpo ou a alegria e tristeza vem da alma? Existem dois tipos de alegria. Existe uma alegria maior, mais espiritual, que vem da alma. Hoje em dia ela está fora de moda, porque as pessoas vivem num mundo preponderantemente materialista, né? De valores materialistas que se antagonizam à espiritualidade e a Deus. Então acabam baseando a alegria, a adrenalina, né? Aquele sujeito que gosta de comprar as coisas, é um consumidor inveterado. Ele compra. Assim que ele acaba de comprar, ele não tem mais interesse naquilo que ele comprou, nem quer usar. Porque a adrenalina mesmo é em poder comprar. É aquela sensação do novo, o desafio de poder comprar, etc, etc. Nós centramos as nossas expectativas em assuntos físicos e materiais. E também damos vazão ao nosso pensamento. Se nós temos sentimentos como alegria, tristeza, receios, temores, etc., então Deus, quando a Torá nos revela que Deus criou o homem à sua semelhança, semelhança significa a capacidade do autocontrole, a capacidade de, por meio do processo intelectual, controlar as emoções. O controle emocional. Não é de um momento para outro que conseguimos isso. Isso requer um grande empenho pessoal. Exercícios, um grande esforço no sentido de não dar vazão ao pensamento inconsequente, simplesmente pensar pelo pensar, mas racionalizar a vida, racionalizar a conduta e fazer com que os sentimentos, em vez de se antagonizarem ao processo intelectual, estarem totalmente afinados, totalmente sintonizados com a mente. Mente e coração atuando conjuntamente para um propósito maior a ser alcançado na vida. Vibe Mundial 95.